Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Verdades Ocultas. Eu sou Richard Faria e gostaria, mais uma vez, de convidar você a analisar comigo, cuidadosamente, as Escrituras. E o tema de hoje a ser abordado é: se Deus é amor, por que ele mandou Abraão matar o seu próprio filho? Vem comigo e vamos analisar esta questão à luz da palavra de Deus. Muito bem. Antes de nós nos aprofundarmos neste estudo, que com certeza será muito polêmico, eu gostaria de dizer a todos que participam conosco deste canal que nós somos cristãos e acreditamos na palavra da verdade, que é o Evangelho da Graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A intenção aqui não é deturpar as Escrituras de forma nenhuma, mas a analisar cuidadosamente o texto no seu contexto para entendermos aquilo que Deus tem preparado ao nosso coração. Tá certo? Bom, muitas são as pessoas que, ao analisarem determinados textos do Velho Testamento, se perguntam: como pode um Deus de amor, de graça e misericórdia agir como um ser tão perverso e iracundo? Esta pergunta, ela tem sido feita durante anos em debates teológicos e principalmente por aqueles que tentam de alguma forma descaracterizar as Escrituras. Para entendermos este mistério, necessitamos, primeiramente, de analisar as Escrituras num todo e observarmos a origem da palavra Bíblia. Esta palavra que nós conhecemos, ela vem do grego, cujo significado é um rolo ou um conjunto de livros que compõem o Velho Testamento, que é conhecido como o tempo da lei e dos profetas, e o Novo Testamento, que é conhecido como o tempo da graça. O problema do Velho Testamento é que ele está envolto em sombras e existem inúmeras fábulas judaicas contadas ao povo de Israel. Fábulas, para aqueles que não sabem, são contos que são passados de geração em geração como verdades absolutas, mas, se comparadas com a ciência atual, ou principalmente a revelação do Novo Testamento, carecem cuidadosamente de uma nova interpretação. Esta palavra sombra, ela aparece inúmeras vezes no Evangelho. Segundo o dicionário bíblico, sombra seria um espaço de luz ou de pouca luz. Se analisarmos cuidadosamente Hebreus, capítulo 10, verso 1, encontraremos: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se
achegam. Novamente, em Colossenses, agora, capítulo 2, verso de número 16 e 17, diz o apóstolo Paulo: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas a realidade se encontra em Cristo. Novamente, agora, em Mateus, capítulo 4, verso 15 e 16, diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Esta luz, amados irmãos, que raiou é o Evangelho. A maneira certa de nós analisarmos as Escrituras em um todo é: o Novo Testamento sempre vai esclarecer o Velho Testamento. Por isso que nós encontramos em João, capítulo 1, verso 16 e 17, diz: e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei, no caso a sombra, foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade só vieram por meio de Jesus Cristo. Se foi Cristo quem trouxe à humanidade a graça, se foi Jesus Cristo quem trouxe à humanidade a verdade, o que existia então antes da sua vinda, da sua manifestação? Bom, sobre a questão de Abraão, Deus pediu realmente que Abraão matasse o seu próprio filho? Vamos à explicação. Quem escreveu os 5 primeiros livros do Antigo Testamento foi Moisés. A Torá, ou o Pentateuco, nos apresentam textos que precisam cuidadosamente de serem observados e confrontados com o Evangelho. Quando Moisés escreveu Gênesis, capítulo 22, verso de número 1, o título diz: Deus manda Abraão matar o seu próprio filho. Vamos à leitura do texto? Diz aqui: e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Na Bíblia corrigida, os irmãos vão encontrar a palavra tentar. Tentou Deus a Abraão. E disse-lhe: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Disse o Senhor: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e oferece-o em sacrifício sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Quando Moisés escreveu esta palavra, esse texto, ele realmente acreditava que Deus estava colocando a Abraão à prova. O Evangelho nos ensina que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Aliás, Deus Pai é o único que possui 3 atributos: onisciência, onipotência e onipresença. Ele não precisa nos humilhar, ele não precisa nos tentar para descobrir algo que esteja dentro do nosso coração. Vamos à leitura do texto? Tiago, capítulo 1,
a partir do verso de número 12. Diz: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Preste atenção agora, a palavra não pode se contradizer. Diz: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então Deus não tenta ninguém. Mas está escrito no Velho Testamento: Deus tentou a Abraão. Então, quem realmente pediu o filho a Abraão? Moisés teria se equivocado? Os pastores estão ensinando esse texto de uma forma errada dentro dos ministérios? Preste atenção. Há tempo, nós temos orientado os membros da nossa comunidade que estudam e observam cuidadosamente as Escrituras a estarem apercebidos com a palavra Deus com letra maiúscula, Senhor com letra maiúscula ou com letra minúscula. Isso, na verdade, é pura interpretação da teologia. Veja, vamos dar um exemplo antes de trazer a explicação na palavra do que aconteceu com Abraão. Em Êxodo capítulo 7, abra sua Bíblia, no verso de número 1. Êxodo capítulo 7, verso 1. Em algumas Bíblias, a palavra Deus vai aparecer com letra maiúscula. Em outras Bíblias, ela vai aparecer com letra minúscula. Diz o texto: então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. É claro que Moisés não é Deus. Nunca foi. Nunca será o verdadeiro Deus. Mas observe que na versão corrigida, Deus, no caso Moisés, é apresentado com letra maiúscula. Em algumas outras Bíblias, com letra minúscula. Esse problema também acontece, amados irmãos, no Novo Testamento. Veja, vamos observar cuidadosamente Filipenses. Filipenses, capítulo 3, verso 17 em diante. Repetindo, Filipenses, capítulo 3, verso 17. Diz o apóstolo Paulo: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos quais assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos, preste atenção, inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então, em algumas Bíblias, esse Deus aparece também com letra maiúscula, em algumas Bíblias com a letra minúscula. Pura interpretação da teologia. Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. E para saber se esse Senhor ele é verdadeiro ou falso, não é com letra maiúscula ou com letra minúscula, mas pela doutrina de Cristo. Certo? Bom, vamos à explicação de Abraão dentro das Escrituras. Analisando cuidadosamente
o texto no seu contexto. Moisés, ao escrever essa história, realmente acreditava que o próprio Deus tinha pedido o filho a Abraão. Mas vamos observar agora Gênesis capítulo 22, em especial o verso de número 9, porque a Bíblia se explica por si só. Essa é a diferença das pessoas que leem a Bíblia e as pessoas que examinam cuidadosamente as Escrituras. E examinar é diferente de ler. Então vamos lá? Gênesis, capítulo 22, verso 9 e 10. Diz assim: E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Aí aparece Deus com letra maiúscula. Continuando. Edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Então, aqui nós encontramos na declaração de Moisés, até então, que Deus estaria por detrás de tudo isso, porque apareceu Deus com letra maiúscula. Agora, presta atenção, muita atenção. Quando Abraão ele vai matar o filho, que supostamente, como dito, pela declaração de Moisés, Deus estaria pedindo, aparece aí um personagem. Que personagem é esse? O anjo do Senhor, que muitas correntes teológicas defendem ser o próprio Jesus Cristo. Um outro erro gritante da teologia. Jesus Cristo não é o anjo do Senhor. Num próximo vídeo, nós vamos estar explicando isso aos irmãos. Gênesis, agora, capítulo 22, verso 11 e 12. Preste muita atenção. Diz o texto: quando Abraão vai matar o filho que supostamente Deus teria pedido, o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e lhe disse, o anjo chama por Abraão. E Abraão responde ao anjo, eis-me aqui. Então lhe disse o anjo do Senhor, não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porque agora eu sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O texto é claro. O anjo intervém e o anjo diz, não precisa mais matar o rapaz, porque agora eu sei, esse anjo não é Jesus Cristo e não é o Pai, porque, como dito, o Pai tem o atributo da onisciência. Esse anjo não sabia. Eu sei, eu não sabia. Agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o teu filho, o teu único filho. Quem pediu o filho e colocou a Abraão à prova não foi Deus. O texto é claro. E sim, o anjo, que não é Jesus Cristo. E se não é Jesus, também não é o Pai. Alguém pode perguntar, mas este anjo não vinha da parte de Deus? Não estava a serviço de Deus? Precisamos tomar muito cuidado em atribuir a um Deus de amor, de graça, de misericórdia, atributos que ele não tem e até mesmo obras que ele não realiza. Sobre os anjos, sobre a atuação dos anjos no Velho Testamento, necessitamos também
cuidadosamente de confrontarmos com o Novo Testamento, o que faremos no próximo estudo aqui neste canal. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de todos. Você que está gostando dos nossos estudos, você que está se alimentando da palavra de Deus e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal e ativa também o sino para que você receba todas as vezes que nós postarmos aqui um estudo, uma revelação nova, você possa recebê-la aí na sua casa. Deus abençoe a todos, graça e paz em nome de Jesus Cristo.